todos, amigos e irmãos, saudamos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes em podermos estar juntos uma vez mais para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a cada um de vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila. Aqueles que ainda não se inscreveram, pedimos que se inscrevam também, dê o seu curtir, compartilhe com outras pessoas. Agradecemos a todos que nos escrevem e dizendo de onde ouvem e nos acompanham nos estudos. Vilma Oliveira é de Caldeirão Grande, na Bahia. Joelson Brizola é de Mariópolis, no Paraná. Antônio de Souza é de Pastos Bons, no Maranhão. Lenita Malvara é de Macedônia, São Paulo. Mandamos um alô também para Pamela, de Curitiba. Lindaura, do Acre. Loza, André, Edilene e Eliésio são de Porteiras, no Ceará. Sônia Rocha, de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. E todos os demais que nos acompanham, agradecemos e iremos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, aqui nos encontramos uma vez mais diante da Tua presença, agradecidos por todas as bênçãos que nos tens concedido, agradecidos, ó Deus, por este momento que vamos ter agora estudando a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, nos ajude, ó Deus, a compreendermos e também tomarmos a decisão de colocar em prática em nossa vida. Abençoa os nossos irmãos e amigos onde quer que estejam, especialmente os que pedem orações. Tu conheces muito bem os problemas que cada um enfrenta. Dê a vitória e as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos seguindo com o estudo que estamos fazendo esta semana sobre o juízo sobre Babilônia. E nós já tivemos aqui a oportunidade de ver durante esta semana que fala de uma meretriz montado sobre uma besta escarlate. E falamos também quem é, identificando essa besta, não é? Quem é essa besta escarlate? E essa besta, então, ela conduziu, não é, essa meretriz para um deserto. E nós já explicamos que isto aconteceu exatamente a partir do ano de 1798, quando a igreja apostatada, a igreja que perseguia os cristãos, teve o seu líder ferido de morte. E então este líder foi preso e automaticamente entendemos pela profecia que essa besta conduziu então essa meretriz para o deserto. Por quê? Porque ela, de 1798 até 1929, ela ficou no ostracismo, ficou esquecida, ficou como num deserto. Mas a partir de 1929, ela começou a recuperar a ferida que ela sofreu, quando Benito Mussolini assinou o decreto concedendo novamente poderes a esta besta que surgiu do mar, que no caso é a igreja que nós temos aqui citado, a igreja que perseguia os cristãos. Nós queremos ler hoje Apocalipse 17, versos 9 a 11, onde nós vamos ver o que significam estas 7 cabeças da besta que foi vista por João. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Apocalipse 17, versos 9 a 11. Como nós temos dito algumas vezes, às vezes nós não conseguimos entender muitos símbolos que são descritos nas profecias, mas quando nós estudamos, comparamos com outras passagens bíblicas e também com a história, nós começamos a entender, mediante a orientação do Espírito Santo, o que a profecia tem a nos dizer. 7 cabeças, diz aqui, são 7 montes, que são elevações ou domínios. E são também, diz aqui Apocalipse 7, 9 a 11, 7 reis, ou seja, 7 reinos,
dos quais 5 caíram, um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco tempo, e a besta que era e não é, né? Essa besta, como nós já voltamos a dizer, é aquela igreja que perseguia os cristãos durante 1260 anos, a besta que era e não é, porque ela foi ferida de morte em 1798. Diz aqui, é o 8º rei e procede dos 7, quer dizer, procede dos que começaram, dos iniciais, e caminha para a destruição. Eu gostaria que cada um dos nossos amigos ouvintes estivesse atento a um dado interessante. O dragão de Apocalipse 12, ele tem 7 cabeças, está lá em Apocalipse 12, 3. A besta de Apocalipse 13, de 1 a 10, que surgiu do mar, tem também 7 cabeças, está lá em Apocalipse 13, 1. Essas informações nos ajudam a entender que esse sistema global de apostasia, comandado pelo dragão, comandado por Satanás, é formado por 7 domínios, ou seja, 7 instituições político-religiosas que atuam no planeta Terra já por milhares de anos. O esquema para entender essas 7 cabeças ou 7 domínios de atuação global está em Daniel, capítulo 2 e capítulo 7. No capítulo 2, nós vemos ali que Daniel interpretou o sonho do rei Nabucodonosor, daquela estátua que tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, os quadris de ferro, os quadris de bronze e as pernas de ferro, e depois os pés misturados, de ferro com barro. Então, aqui nós encontramos já a cabeça de ouro Babilônia, que foi de 605 a 539 a.C., a Medopérsia, que foi de 539 a 331 a.C., depois veio a Grécia, de 331 a 168 a.C., aí Grécia também caiu, veio o Império Romano Ocidental de 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Foi um reinado muito grande, Cristo, inclusive, quando esteve na Terra, ele viveu sob o domínio romano. E aí, quando o Império Romano Ocidental caiu, aí veio esta igreja cristã que assumiu o lugar do Império Romano Ocidental. Veio então esta igreja cristã medieval do ano 538 a 1798, que perseguiu e matou muitos cristãos, querendo impor as mentiras que foram introduzidas na igreja. Em 1798, essa igreja ela sofreu uma ferida de morte, e o líder religioso foi preso, e então veio em 1789 a França Revolucionária, que era uma França deísta, uma França ateísta, queimaram muitas bíblias em praça pública, colocaram a deusa da razão como o seu deus, e então foi aqui o 6º império, ou seja, a 6ª cabeça. Agora, a 7ª cabeça, essa cabeça, ela será os Estados Unidos da América. Por quê? Porque ela fará uma imagem à primeira besta e ela falará como um dragão, como nós já estudamos. E ela irá perseguir também aqueles que querem se manter fiéis à palavra de Deus. Então João, o apóstolo João, nos conta que quem o informou sobre essas coisas foi um dos 7 anjos que tem as 7 taças, isto é, os 7 flagelos da cólera de Deus, ou as 7 pragas citadas aqui em Apocalipse 16. E João diz então, o anjo diz a João, vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Apocalipse 17, verso 1. Então, isto foi uma visão espiritual que João teve. E João é transportado, então, do tempo que ele estava vivendo, por volta do ano 100, depois de Cristo, ele foi transportado em visão para o tempo quando essas coisas iriam acontecer, que é exatamente no tempo do fim. E segundo Daniel capítulo 7, versos 9 e 10, e também Daniel 8, 14, esse juízo no céu, ele teve início no ano de 1844. E logo então, a cena que o anjo vai mostrar a João só estaria acontecendo depois do ano de 1844 e não antes disso. Então, estes 7 reis, diz aqui, caíram 5, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Império Romano Ocidental, a igreja cristã que perseguiu os cristãos, caíram. Agora, existe um
Isso se refere então à França revolucionária, que começou em 1789 com sua filosofia racionalista do iluminismo, também do deísmo, do ateísmo, filosofia esta que nega ser a Bíblia um livro de origem divina, nega a encarnação, nega o nascimento virginal de Jesus, nega a ressurreição de Jesus, nega os milagres de Jesus, enfim, nega a ascensão de Jesus ao céu, tudo isso na França revolucionária. Então esta é a besta que surge do abismo, a França revolucionária. E então vem depois dela o oitavo, que é os Estados Unidos da América. É um assunto muito vasto, não dá para a gente explicar detalhadamente tudo em pouco tempo, como nós usamos estes tempos aqui, mas leia bastante na sua Bíblia, ore, peça a Deus orientação, ouça o áudio várias vezes e você vai começar a entender o que realmente são essas 7 cabeças, estes 7 reinos e o oitavo que está para vir. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Amanhã nós estaremos de volta, dando ainda sequência ao estudo da semana, mas lembre-se, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1:3.